A verdade oculta sobre a lei da atração que ninguém te contou. A falha invisível que esconde o verdadeiro poder da manifestação. Quantas vezes você já sentiu que faz tudo o que ensinam, mas o que deseja parece não chegar? Você repete afirmações, visualiza, agradece por antecipação. Mas lá no fundo existe um espaço vazio, um silêncio incômodo que insiste em perguntar: por que ainda não aconteceu? Não é por falta de esforço, nem por falta de fé. É algo mais sutil, algo escondido nas camadas invisíveis da realidade que poucos conseguem perceber. A verdade é que a maioria das pessoas aprendeu a lei da atração como se fosse um jogo mental, onde bastaria pensar positivo, desejar com força e esperar. Essa versão simplificada criou um exército de buscadores exaustos, presos entre a esperança e a frustração, porque o universo não responde ao pensamento isolado. Ele não lê apenas o que passa na sua mente. Ele lê o que vibra no seu ser inteiro. Gregg Braden nos lembra de algo ancestral e esquecido. Vivemos imersos em um campo unificado. Um campo inteligente, responsivo, sensível a cada nuance da nossa frequência interna. Esse campo não obedece a palavras soltas. Ele responde ao estado vibracional profundo que você sustenta, consciente ou não. É como se o universo fosse um grande espelho quântico, refletindo não o que você pede, mas o que você é, no seu núcleo mais íntimo. Por isso, desejar demais pode ser, paradoxalmente, o que mantém sua manifestação distante. Porque muitas vezes, ao desejar com intensidade, o que vibra é a ausência, a carência, a falta. E o campo apenas devolve essa ausência ampliada. É aqui que a maioria tropeça, não por incapacidade, não por falta de merecimento, mas por não compreender a sutileza vibracional que rege essa interação profunda entre o seu mundo interno e o campo invisível que organiza a realidade. Existe um ponto cego na prática da manifestação que poucos têm coragem de olhar. Um ponto onde o querer excessivo gera resistência e o controle ansioso bloqueia o fluxo natural da criação. A mente acredita que comanda, mas na verdade é o coração que comunica ao universo a frequência real. O coração, com seu campo eletromagnético poderoso, atua como um transmissor vibracional, enviando ao campo divino a assinatura energética do seu estado de ser. Durante séculos, tradições antigas já sabiam disso. As orações sentidas não eram simples pedidos, eram estados de gratidão antecipada, de certeza silenciosa, de paz interior. Não se tratava de dizer, eu quero, era sentir, eu já sou. E quando o ser inteiro vibra na frequência do já realizado, o campo responde, não como mágica, não como sorte, mas como consequência inevitável de uma ressonância precisa. O que você está prestes a descobrir não é mais uma técnica rápida. Não é um atalho místico. É a chave escondida por trás dos ensinamentos fragmentados. Uma compreensão profunda, prática e transformadora de como a realidade realmente se organiza ao redor de sua vibração mais verdadeira. Agora, nós vamos descer juntos para esse território sutil. Vamos atravessar as camadas visíveis e mergulhar na essência do que a lei da atração realmente é. Não aquilo que foi vendido, mas aquilo que o universo sempre foi. O silêncio que grita, a dor oculta na busca pela manifestação. Existe uma angústia silenciosa que poucos conseguem nomear, mas que pesa como uma sombra constante para quem tenta manifestar algo novo na vida. É aquela sensação sutil, quase invisível, de estar desconectado de si mesmo, mesmo quando tudo parece estar sendo feito do jeito certo. Você já percebeu essa inquietação? Esse vazio que não se resolve com afirmações, nem com listas de desejos? Essa dor vem de um lugar profundo, onde o coração e a mente não se alinham. É um bloqueio vibracional,
uma dissonância entre o que você realmente sente e o que tenta expressar para o universo. Gregg Braden fala sobre o poder do coração como um gerador eletromagnético, capaz de modular o campo ao redor de nós. Mas quando há uma confusão interna, essa força fica comprometida. O coração comunica, mas se ele estiver em conflito, se estiver carregando medo, dúvida ou ressentimento, ele envia uma mensagem fragmentada ao campo unificado. É como tentar falar em um idioma estrangeiro sem dominar as palavras. A comunicação não acontece de forma clara, e o universo reflete essa confusão de volta para você. Muitos se perguntam por que a manifestação não acontece mesmo com tanta entrega e esperança. O que não sabem é que, no fundo, a frequência que estão emitindo não está alinhada com o desejo consciente. O medo da rejeição, a ansiedade sobre o futuro, a urgência por resultados, tudo isso forma um ruído invisível que interfere na sintonia fina entre o ser e o campo. Essa dor invisível é uma forma de autossabotagem emocional e energética. Ela atua silenciosamente, criando um ciclo onde a busca se torna um peso, e o peso bloqueia a busca. A manifestação, então, se torna um espelho do estado interno, refletindo não o desejo puro, mas a mistura complexa de emoções que carregamos sem perceber. Quando você reconhece essa dor, quando aceita que ela existe sem culpa, abre espaço para que a transformação aconteça. Porque o primeiro passo para a manifestação verdadeira é a cura da frequência interna, o ajuste delicado do coração e da mente para que falem a mesma linguagem. Neste espaço de silêncio e atenção, a manifestação deixa de ser um jogo mental para se tornar uma dança profunda entre o seu ser e o campo que te envolve. Uma dança que requer não só intenção, mas presença e alinhamento energético. A ilusão da vontade, porque controlar não gera conexão. No impulso natural de querer mudar, de fazer acontecer, nasce uma das armadilhas mais comuns da manifestação. A ilusão de que o controle absoluto é o caminho para o resultado desejado. Essa necessidade de dominar cada passo, de antecipar cada movimento do universo, cria uma tensão interna que bloqueia o fluxo sutil da criação. Gregg Braden nos convida a pensar no campo unificado como um vasto oceano de possibilidades, onde cada pensamento, cada emoção, lança uma pedra que gera ondas. Quando tentamos controlar as ondas, quando insistimos em moldar a maré, criamos resistência, e o oceano responde com resistência. Controlar demais é resistir, e resistir é negar a fluidez da vida que nos convida a um movimento mais profundo, mais sábio. A neurociência emocional mostra que essa resistência ativa o sistema nervoso simpático, desencadeando respostas de estresse que literalmente desconectam o cérebro do coração. O diálogo essencial entre sentir e pensar se rompe e a manifestação perde sua potência. A vontade, quando enraizada no medo de perder, na ansiedade pelo futuro ou na pressa de resultados, se transforma numa prisão invisível. Ela aprisiona a energia, que deveria ser livre para criar, em padrões repetitivos de expectativa frustrada. Essa prisão, porém, não é visível, está escondida em pensamentos insistentes e emoções não resolvidas. A manifestação genuína, portanto, não é fruto da força bruta da vontade, mas da entrega consciente ao ritmo do campo, que responde melhor quando estamos alinhados internamente. Joe Dispenza fala da importância de mudar o estado emocional para criar novas conexões neurais que sustentam a nova realidade. Não basta desejar, é preciso sentir e ser aquele desejo. Esse estado de ser só surge quando a mente e o coração param de lutar para controlar tudo e se abrem para a inteligência sutil da vida que se manifesta na sincronização dos ciclos naturais. É a harmonia entre intenção
e entrega, entre propósito e confiança, no processo invisível. Assim, o segredo não está no controle, mas na presença que observa, que sente e que respeita o tempo do universo. Não é fraqueza abrir mão, é sabedoria. E essa sabedoria nasce do reconhecimento profundo de que o que desejamos já existe em potencial, aguardando nossa frequência para se revelar. O peso invisível da dúvida, quando a mente se torna prisão. Existe um sussurro silencioso que habita a mente de quem busca manifestar seus sonhos. A dúvida, ela não chega como tempestade, mas como uma névoa densa, quase imperceptível, que corrói a confiança e enfraquece a energia vital. Essa dúvida sutil é uma prisão invisível que mantém o coração preso em ciclos de insegurança, repetindo o padrão de "e se não funcionar?" Gregg Braden nos fala sobre a frequência do coração como o mestre condutor do campo eletromagnético em que estamos imersos. Quando a mente está dominada pela dúvida, essa frequência fica dissonante, criando interferências que fragmentam o fluxo natural da manifestação. O cérebro, ocupado com incertezas, envia sinais confusos ao corpo e ao campo ao redor, desacelerando ou até bloqueando o processo. A neurociência revela que a dúvida ativa regiões do cérebro associadas ao medo e à ansiedade, que liberam substâncias químicas que sabotam a plasticidade neural necessária para a criação de novos caminhos mentais. É como se o cérebro permanecesse preso em antigos mapas que não servem mais, enquanto o coração pede para navegar por territórios inexplorados. Essa dissonância entre mente e coração cria um ruído que dificulta a sintonia fina com a frequência do desejo. A dúvida não é apenas um pensamento, é uma emoção carregada que pesa no corpo e no campo energético, trazendo um sentimento de incerteza que corrói lentamente a capacidade de se entregar ao processo. O primeiro passo para dissolver essa prisão é reconhecer que a dúvida não é inimiga, mas um sinal de que algo profundo pede atenção. Quando acolhida sem julgamento, ela pode se transformar em uma ponte para a sabedoria interior, mostrando onde as feridas emocionais ainda precisam ser curadas para que a confiança verdadeira floresça. Essa transformação, como aponta Joe Dispenza, acontece quando começamos a praticar estados emocionais elevados que substituem o medo pela esperança e pela certeza que vem do sentir, não do pensar. A dúvida perde o poder quando o coração se torna o farol que guia a mente para além do conhecido. A armadilha do pensamento positivo. A verdade não dita. Existe uma ideia tão difundida que virou mantra: o pensamento positivo. Porém, essa abordagem simplista muitas vezes encobre uma armadilha profunda, quando o pensamento positivo é usado como uma ferramenta para negar ou reprimir emoções dolorosas. Ele cria um descompasso entre o que realmente se sente e o que se tenta forçar para manifestar. Gregg Braden alerta que a coerência vibracional não se alcança com a negação da dor, mas com a integração dos sentimentos reais. A energia que vem da autenticidade emocional é muito mais potente e alinhada ao campo do que qualquer tentativa superficial de forçar um estado ideal. Essa armadilha cria uma tensão interna, que pode ser comparada a uma corda esticada demais, prestes a romper. O corpo sente essa tensão. O sistema nervoso reage com estresse e o cérebro produz um padrão de respostas automáticas que mantém o ciclo da insatisfação. A neurociência espiritual nos mostra que para transformar o campo interno é necessário permitir que todas as emoções sejam sentidas, validadas e processadas. A cura e a manifestação verdadeira começam quando o ser inteiro, com suas sombras e luzes, é acolhido e respeitado. Assim, a verdadeira manifestação não acontece no topo da negação, mas na base da aceitação profunda, onde o ser encontra espaço para renascer em uma frequência mais elevada e mais real.
A energia que nasce daí não é superficial. É uma corrente poderosa que atravessa o campo unificado e cria as condições para o novo. A frequência do corpo e o eco das emoções antigas. Nossos corpos são mais do que máquinas. São receptáculos de energia e memórias que moldam nossa realidade de formas invisíveis. Bruce Lipton nos revela que as células do corpo respondem não apenas ao ambiente físico, mas também às emoções e crenças que carregamos, muitas vezes de forma inconsciente. As emoções antigas, guardadas em camadas profundas, atuam como blocos vibracionais que criam ruídos no campo eletromagnético. Essa interferência pode atrasar ou impedir a manifestação, mesmo quando a mente está alinhada e o coração deseja com intensidade. A conexão corpo-campo é uma dança delicada onde cada sensação, cada tensão, cada emoção não resolvida deixa sua marca no campo energético. É como uma fita magnética gravada com sons antigos que reverberam no presente, interferindo no que poderia ser uma nova melodia. O processo de manifestação, portanto, exige uma escuta profunda do corpo, não como uma ferramenta para controlar, mas como um canal para entender o que ainda precisa ser liberado. Essa escuta ativa o sistema nervoso parasimpático, que promove a cura e cria espaço para a transformação energética. Quando o corpo encontra sua harmonia, quando a antiga emoção é reconhecida e liberada, a frequência se alinha com maior pureza. A manifestação, então, deixa de ser um esforço e se torna um movimento natural, uma resposta orgânica do campo que reflete a autenticidade do ser. O silêncio que fala mais alto. O poder da ausência de esforço. No silêncio da mente inquieta, há um espaço de potencial ilimitado que a maioria desconhece. Greg Braden compara esse espaço a um vasto campo silencioso onde tudo está por vir, um espaço sagrado onde a manifestação se prepara sem pressa, sem exigência. Este silêncio não é vazio, é cheio de presença. É a matriz onde as ondas da criação tomam forma. O esforço constante, a ansiedade pelo resultado, muitas vezes abafam essa voz sutil que só se revela quando paramos de correr atrás. Neurocientificamente, o estado de não esforço ativa redes neurais associadas à criatividade, à intuição e à sabedoria interior. Quando conseguimos entrar nesse estado, o cérebro reduz o ruído do pensamento compulsivo e amplia a capacidade de sintonizar frequências mais elevadas. O paradoxo é que quanto menos tentamos forçar, mais nos aproximamos do que desejamos. O silêncio não é um vazio, é a fonte onde o novo nasce, onde o campo se reorganiza para responder com precisão ao que vibra em nós. Essa ausência de esforço é um ato de coragem e confiança profunda, não uma resignação passiva, mas uma entrega consciente à inteligência que permeia o universo. No silêncio que fala mais alto, manifestamos com presença e não com pressa. O reencontro com a alma, manifestação como caminho de cura, muito além do desejo por objetos, status ou circunstâncias, a verdadeira manifestação é um reencontro com a alma. Joe Dispenza ensina que a manifestação começa com a mudança interna, com a transformação do próprio campo eletromagnético que carregamos. Cada desejo profundo é um chamado da alma para se curar, para expandir, para despertar. Quando entendemos que manifestar é um processo de cura, o foco muda do resultado externo para a jornada interna. O processo de liberar o que já não serve, de acolher o que está oculto, de transformar o medo em coragem. Essa jornada exige paciência e compaixão consigo mesmo. O campo responde à frequência que vibramos, mas essa frequência é o reflexo do que carregamos em nossas células, em nossas histórias e em nossas emoções. O reencontro com a alma é o despertar da consciência que sabe que o verdadeiro poder não está no controle, mas na aceitação profunda do fluxo da vida.
é a manifestação que nasce da união entre o ser e o universo, entre a ciência que explica e a espiritualidade que sente. A coerência do ser, alinhando mente, coração e corpo. A coerência, segundo Gregg Braden, é o estado em que mente, coração e corpo vibram na mesma frequência, criando um campo magnético poderoso que se irradia para o universo. Esse alinhamento é a base essencial para a manifestação autêntica e duradoura. Quando esses três pilares estão desalinhados, criam-se interferências que diminuem a potência do desejo. O coração pode querer, a mente duvidar, o corpo resistir. Essa desarmonia gera uma frequência confusa que o campo não consegue decodificar com clareza. A neurociência emocional mostra que a coerência é um estado que pode ser cultivado por práticas que integram respiração, atenção plena e emoção elevada. Essa integração gera um padrão eletromagnético estável que envia sinais claros ao campo unificado. Manifestar é, então, um exercício de equilíbrio sutil, onde o ser inteiro se torna uma antena afinada. A coerência do ser é a ponte que conecta o potencial invisível com a realidade visível, o tempo divino e a paciência vibracional. A manifestação não obedece ao relógio humano, mas ao tempo divino, uma cadência invisível que rege a evolução do campo e do ser. Essa paciência vibracional é muitas vezes a lição mais difícil para quem busca resultados imediatos. Gregg Braden compara o tempo divino a uma sinfonia onde cada nota tem seu momento exato para ser tocada. Forçar a nota antes da hora cria dissonância, que pode atrasar todo o movimento. A neurociência confirma que a ansiedade e a impaciência aumentam a produção de cortisol, hormônio do estresse, que prejudica a plasticidade cerebral e bloqueia a criação de novos padrões. Compreender o tempo divino é aceitar que a manifestação é uma dança com o universo, onde o passo certo, no momento certo, gera a harmonia perfeita. Essa paciência não é passividade, mas uma entrega ativa que respeita os ciclos naturais da vida. O despertar da consciência na manifestação. Chegar a esse ponto é compreender que a manifestação é um processo de despertar da consciência. Bruce Lipton nos lembra que as crenças que carregamos, muitas vezes inconscientes, programam nossa realidade de forma poderosa. O despertar acontece quando essas crenças são iluminadas pela consciência, trazendo à luz o que estava oculto e abrindo espaço para a transformação. Joe Dispenza reforça que o campo quântico responde a essa nova frequência consciente, criando uma realidade que reflete a mudança interna profunda.